porque vocês vão ler isso na excomunhão. Lacan, em 1950, rompeu com a Sociedade Psicanalítica de Paris, que é a Sociedade Freudiana Ortodoxa, que é afiliada à Associação Internacional de Psicanálise. Por que Lacan rompeu? Porque a Sociedade Psicanalítica de Paris só queria aceitar médicos na formação em psicanálise. E ele discordava. Ele queria não só médicos, mas também psicólogos, antropólogos, filósofos, linguistas e etc. Né? De todas as áreas do conhecimento, desde que tivesse a graduação e, obviamente, tivesse alguns pré-requisitos básicos para a formação em psicanálise. Então, ele se desliga da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, e funda La Société Française de Psychanalyse. Então, existia a sociedade, La Société Psychanalytique de Paris, a Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele sai dela numa ruptura na década de 50 e funda a Sociedade Francesa de Psicanálise, onde ele aceita não médicos na formação em psicanálise. De 50 a 64 ficou esta questão, esse impasse, essa nova sociedade. Então ele esperava que essa nova sociedade francesa de psicanálise fosse reconhecida pela IPA, mas finalmente ocorreu o seguinte: na excomunhão ele não fala declaradamente de tudo, mas ocorreu o seguinte, que ele começou um seminário, está aqui, Le Nom du Père, os nomes do pai, e ele recebe uma carta do Comitê Central da IPA em Zurique, na Suíça, assinada pela doutora Eisler, dizendo o seguinte: nós reconheceremos a sua nova sociedade, La Société Française de Psychanalyse, desde que você, Lacan e François Dolto se retirem do ensino e da análise didática. Então, foi um tiro de morte, né? Sobre o ensino de Lacan. E nesse momento, ele percebeu que tinha realmente coisas grossas no ar. Tiros de morte, né? Havia tiros de canhão da ortodoxia freudiana, né? E nesse momento, então, o que ele faz? Ele dissolve a Sociedade Francesa de Psicanálise e cria a École Freudienne de Paris. E cria a Escola Freudiana de Paris. Ok? E, finalmente, os seus seguidores, François Dolto e os demais seguidores, vão, obviamente, acompanhá-lo para essa nova sociedade. Então, o que nós podemos dizer a respeito desse grande outro analítico de Lacan? Esse grande outro analítico de Lacan, que eu diria que, na verdade, a IPA era uma sociedade muito autoritária. Lacan já estava trabalhando com o tempo lógico, as sessões curtas, desde a década de 50, o tempo lógico, não é? Então, ocorre o quê? Uma queda do outro. Lacan, na verdade, perde esse grande outro. E no que se refere à transferência dele com Freud, claro que Lacan tinha todos nós analistas temos uma transferência com Freud. Assim como nós temos hoje uma transferência com Lacan e com outros analistas, grandes teóricos da psicanálise. Mas a questão há uma resolução, vamos dizer, do édipo analítico de Lacan com Freud. O que é que ocorre na verdade? Freud, ele assassina Freud. Ele assassina Freud como sendo aquele pai real, analítico dele, e ele transforma Freud em um puro significante. Na verdade, ele abandonou aquele seminário, os nomes do pai, e disse: não, agora eu vou falar sobre os princípios fundamentais da psicanálise. Agora estou livre, porque todos os seminários dele, anteriormente, do 10 para trás, sempre partia de um texto de Freud. Nesse ele não partiu de um texto de Freud, e sim das ideias dele, que ele resolve realmente desenvolver.
Então, na verdade, o que? O discurso dele é descolado desse pai real que era Freud, e ele passa a ter Freud como um pai significante. Então eu estou comparando a esse fenômeno edipiano em que realmente ocorre uma castração e Freud passa a ser o objeto perdido de Lacan, e muito respeitado e considerado, né? E ele vai desenvolver um ensino já livre das amarras do pai Freud, né? Como na construção do sujeito, ao passar a adolescência, é como se Lacan tivesse passado pela adolescência até o seminário 10, ele era um adolescente sob controle ainda de Freud. Nesse momento ele se torna adulto, Freud se torna um importante, significante, se transforma em um grande, um outro que não o domina mais, mas que ele pensa, que ele repensa, que ele cogita, né, o pensamento freudiano. E não é escravo da teoria freudiana, mas ele passa, obviamente, a colocá-la, vamos dizer, na sua máquina reflexiva, na sua máquina pensante. Então, eu entendo que esse é um momento de transição importante na carreira de Lacan, e em 64, em que ele começa esse seminário 11. Ele é uma grande marca, é um grande divisor de águas do ensino de Lacan.